Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1, comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós faremos a correção da página 193, atividade da aula anterior, no nosso módulo, tá? Então, módulo na mão e acompanhe a nossa correção. Na primeira questão, nós temos aí o seguinte: analise com um X o item que representa graficamente as soluções da equação x menos 2y igual a 1. Então, nós queremos saber qual é o gráfico, né? O esboço de gráfico que corresponde à equação x menos 2y igual a 1. Tá? Antes de começar a responder, percebam que todos os gráficos do item A ao D, a reta que representa o gráfico dessa equação toca em dois pontos principais, um ponto no eixo x e um ponto no eixo y, tá certo? Aqui, ó, um ponto em x, um ponto em y, um ponto em x, um ponto em y, e aqui no caso passa pela origem do plano cartesiano, tá bom? Como é que nós vamos determinar o gráfico que intercepta os eixos x e y? Para determinar esse gráfico, nós vamos fazer o seguinte: algebricamente, vamos pegar a nossa equação, x menos 2y igual a 1. A primeira coisa a fazer é substituir o x por zero. Quando eu substituo o x por zero, eu acho o ponto em que o gráfico intercepta o eixo y. Tá ok? Substituindo x por zero, nós temos o seguinte: 0 menos 2y é igual a 1. A gente sabe que 0 é elemento neutro, tanto na adição como na subtração. Então, menos 2y é igual a 1. Vou multiplicar a minha equação por menos 1, só para mudar esse sinal aqui de quem está no primeiro termo, negativo. Quando eu multiplicar por menos 1, todos os sinais mudam. Então, no primeiro termo, quem está negativo fica positivo. No segundo termo, quem está positivo fica negativo. O 2 que está multiplicando o y passa dividindo. Então, y é igual a menos 1 meio. Eu acabei de determinar aí um ponto desse gráfico. E que ponto foi esse, professor? Foi o ponto 0 e menos 1 meio. Lembra que para formar um par ordenado, primeiro o valor de x, depois o valor de y. O segundo ponto, o ponto em que o gráfico intercepta o eixo x, é exatamente quando y é igual a 0. Então, eu venho na minha equação e onde tem y, substituo por 0. Tá bom? E aí vamos ter o seguinte: x menos 2 vezes 0 igual a 1. Nós sabemos que 2 vezes 0 é 0. Então, sobra aí x igual a 1. Acabei de determinar meu segundo ponto. Que ponto foi esse, professor? 0 e 1? Não, é o contrário. O ponto que eu acabei de formar foi o ponto 1 e 0, porque primeiro é o valor de x, depois o valor de y. Agora eu vou pegar esses dois pontos e substituir num plano cartesiano. Tá? O plano cartesiano que eu falo é esse aqui. Um plano composto por dois eixos perpendiculares, o eixo x e o eixo y. Vamos representar esses dois pontos aqui. Primeiro ponto 0 e menos 1 meio. 0 no eixo x está aqui. E menos 1 meio no eixo y fica mais ou menos por aqui. Tá? Lembrando que não precisa ser, nesse caso, não, é só um esboço de gráfico. Tá ok? Não tem tanta precisão, tanta necessidade de precisão assim. O segundo ponto é o ponto 1, 0. 1 no eixo x, 0 no eixo y. Então, o ponto vai ficar mais ou menos por aqui. Tá ok? Com dois pontos, a gente já pode determinar por onde passa a reta do gráfico. Então, a reta passa exatamente aqui. Se a gente observar, o gráfico mais parecido com o esboço que nós desenhamos aqui é exatamente o gráfico do item A. Então, a resposta correta na primeira questão é o item A. Segunda questão. Efetue os cálculos necessários
e determine o valor de cada incógnita, cada valor desconhecido. No item A, 5x menos 7 igual a 42. Resolvendo isso aqui de forma bem prática, né, pessoal? Vou pegar esse menos 7, que é número, passar para o segundo membro, não esquecendo de mudar o sinal. Se está negativo, passa positivo. 5x é igual a 49, x é igual a 49 quintos, tá? Lembrando que quando a resposta for na forma de fração, deixe sempre na forma mais reduzida possível. Nesse caso, 49 quintos não dá para simplificar, tá ok? No item B, 3y mais 5 igual a 17 menos y. Ainda continua sendo a equação do primeiro grau simples, dos 3 casos que nós estudamos. Vou passar esse y no segundo membro para o primeiro, está negativo, passa positivo. E vou passar esse 5 positivo no primeiro membro para o segundo, negativo. 3y mais y dá 4y. 17 menos 5 dá 12. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Y é igual a 12 dividido por 4. E 12 dividido por 4 dá 3. Y é igual a 3. No item C, 2 que multiplica k mais 3 é igual a k mais 5. Aqui já é o segundo caso de equação de primeiro grau que nós vimos, né? Para resolver, temos que fazer a distributiva, chamada propriedade distributiva. O 2 tanto multiplica o k como multiplica o 3. Então, 2 vezes k dá 2k, mais 2 vezes 3, que dá 6, igual a k mais 5. Passa esse k do segundo membro para o primeiro negativo, e esse 6 positivo do primeiro para o segundo negativo. 2k menos k dá k, e 5 menos 6 dá menos 1. Então, a solução do item C é k igual a menos 1. No item D, w menos 1 dividido por 2 igual a 1. Nós temos uma equação do primeiro grau fracionária, mas bem simples de resolver, turma. Precisa nem tirar MMC para resolver isso aqui, tá? Esse 2 que está dividindo w menos 1 no primeiro membro, passa para o segundo membro multiplicando. Então, w menos 1 é igual a 2 vezes 1, que continua sendo 2. Esse 1 que está negativo vai para o segundo membro positivo. 2 mais 1 dá 3. Fácil, fácil, fácil. Bem facinho mesmo, tá? No item E, 3, que multiplica z dividido por 9, menos 1 meio, igual a 0. Esse 3 vai multiplicar o z, então nós temos 3z sobre 9 é igual. Vou pegar esse 1 meio que está no primeiro membro negativo e vou passar para o segundo membro positivo, tá? Fazendo aqui, utilizando a proporção, meio pelos extremos, nós temos o seguinte: esse 2 vai multiplicar o 3z e esse 9 vai multiplicar o 1. Então, 2 vezes 3z dá 6z e 9 vezes 1 dá 9. O 6 que está multiplicando z vai passar dividindo o 9. Z é igual a 9 sextos. Lembre que essa fração ela pode ser reduzida, ela pode ser simplificada. Então, 9 dividido por 3 dá 3 e 6 dividido por 3 dá 2. Então, a solução do item E é uma solução fracionária, 3 meios. No item F, nós temos u dividido por 2 menos 8 é igual a 2u sobre 5 mais 8. Vou fazer o seguinte: vou passar esse 2u sobre 5 para o primeiro membro, ele está positivo, vem negativo. E esse menos 8, que está no primeiro membro negativo, vai para o segundo membro também positivo, tá? E aí, u dividido por 2 menos 2u dividido por 5 é igual a 8 mais 8, que dá 16. Tá bom?
A partir desse momento, nós fazemos o seguinte. Nós vamos tirar o MMC de 2 e 5. Como 2 e 5 são números primos entre si, então o MMC é o produto entre eles, ou seja, o MMC vale 10. O novo denominador será 10. E quem será o novo numerador, professor? 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes U, 5U. Menos 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 2U, 4U. E 10 vezes 16 dá 160. Cancela os denominadores, porque agora são iguais. 5U menos 4U dá U, igual a 160. Essa é a resposta do item F. Então, resolvida aí as equações do primeiro grau na segunda questão. Vamos agora à terceira questão. Observe o polígono a seguir. Nós temos aí um retângulo, comprimento x mais 1, largura 2x menos 1. Temos um triângulo, dois lados com a mesma medida, 3x mais 1, 3x mais 1. E o terceiro, 3 menos x. É um triângulo que nós chamamos de isósceles. Tá ok, turma? Escreva e resolvam a equação de modo que o perímetro do retângulo seja 18. O que é o perímetro mesmo, professor? O perímetro é a soma dos lados da figura, tá bom? Eu quero que o perímetro do retângulo seja 18 centímetros. Então, esse dois lados, 2x menos 1, ele aparece duas vezes, ele se repete duas vezes. Então, 2 vezes 2x menos 1 mais o x mais 1 também se repete duas vezes. Mas 2 vezes x mais 1 tem que ser igual a 18. Utilizando aqui a distributiva, 2 vezes 2x, 4x, menos 2 vezes 1, que dá 2, mais 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 1, que dá 2, é igual a 18. E daqui nós vamos fazer o seguinte, turma. 4x mais 2x são as letras, ficam no primeiro membro. Esse 18 é número, também fica no segundo membro. Esse 2 que está negativo passa positivo, tá bom? E esse 2 que está positivo passa negativo. 4x mais 2x dá 6x. Vocês podem até cancelar esses valores, porque eles são opostos, estão somando. Mais 2 menos 2, sobra 18. O 6 que está multiplicando x vai passar dividindo 18. X é igual a 18 dividido por 6. X é igual a 3. Então, para que o perímetro desse retângulo seja 18, o x tem que ser igual a 3. E queremos que o perímetro do triângulo seja 25, ainda no item A, né? Como é que vamos calcular o perímetro desse triângulo? Observe que ele tem dois lados com a mesma medida, 3x mais 1. Então, 2 vezes 3x mais 1, mais 3 menos x, tem que ser igual a 25. 2 vezes 3x dá 6x. 2 vezes 1, 2. Mais 3 menos x igual a 25. 6x menos x dá 5x. E 2 mais 3 dá 5, igual a 25. Vou pegar esse 5 que está positivo no primeiro membro e passar para o segundo membro negativo. 5x igual a 25 menos 5. 5x igual a 20. O 5 que está multiplicando x vai passar dividindo 20. E 20 dividido por 5 dá 4. Então, para que o perímetro desse triângulo seja 25, o x tem que ser igual a 4. Tá ok? E no item B, para quais valores de x o perímetro do retângulo é maior do que o perímetro do triângulo? Ou seja, existe um conjunto de valores representados por x, que quando eu substituir aqui nas duas figuras, o perímetro do retângulo
é maior do que o perímetro do triângulo. Pessoal, nesse item B, aqui da terceira questão, ele faz uma introdução ao que nós chamamos de inequação, tá bom? Em todas as equações que nós resolvemos, nós temos uma igualdade entre o primeiro e o segundo membro. Agora nós teremos uma desigualdade. Nós queremos que o perímetro do retângulo seja maior do que o perímetro do triângulo. Quem é o perímetro do retângulo? O perímetro do retângulo é 2, que multiplica 2x menos 1, mais 2, que multiplica x mais 1, como nós já fizemos aqui. Ó. Esse resultado tem que ser maior que o perímetro do triângulo. E quem é o perímetro do triângulo? 2, que multiplica 3x mais 1, mais 3 menos x. Tá ok? Nós vamos resolver normalmente, que nem a equação. Mas, nesse caso, nós temos o sinal de maior que, uma desigualdade. Tá bom? Nós vamos estudar aí as inequações ainda mais a profundo. Tá? Então, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Maior que 2 vezes 3x, 6x. Mais 2 vezes 1, 2. Mais 3 menos x. Resolvendo só as letras que estão aqui no primeiro membro, 4x mais 2x dá 6x. E esse 2 negativo se cancela com 2 positivo, porque são opostos. E eu estou somando. Maior que 6x menos x dá 5x. E 2 mais 3 dá 5. Vou pegar esse 5x que está no segundo membro, passar para o primeiro negativo. 6x menos 5x é maior do que 5. 6x menos 5x dá 1x, ou então só x maior que 5. Então, para que os valores do perímetro do retângulo sejam maiores que o perímetro do triângulo, o x tem que ser maior do que 5. Ou seja, 6, 7, 8, 9, infinitos valores. O importante é que ele tem que ser maior que 5. Tá bom, turma? Podem substituir aí o x por 6, que vocês vão achar que o perímetro do retângulo é maior do que o triângulo. Tá bom? Então, essa foi a nossa correção. Deixo aqui um abraço para vocês, tá? Até a nossa próxima aula, até o nosso encontro no Meet.